Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E nesta primeira parte vamos manter-nos, como sempre, há 5 meses a esta parte, na Ucrânia. A Ucrânia, onde aparentemente há um primeiro carregamento preparado para, um carregamento de cereais preparado para ser exportado a partir da Ucrânia, mas com os ucranianos a queixarem-se de que o acordo assinado a semana passada na Turquia parece não estar a surtir o efeito que estavam todos à espera. É certo que os acordos são feitos normalmente para poderem ser violados. Como é que tem acompanhado esta questão, embaixador? Eu acho que a Rússia, ao assinar este acordo com a Turquia e com, com as Nações Unidas, da mesma maneira que a Ucrânia assinou com a Turquia e com as Nações Unidas, a Ucrânia e a Ucrânia não quis fazer um acordo diretamente com a Rússia demonstrou alguma flexibilidade no plano internacional e alguma vantagem que também ia poder retirar da, deste acordo, mas demonstrou em particular que não foi sensível à imagem que entretanto tinha sido criada a seu respeito, de que estava, por uma questão de natureza militar e por uma obstrução de natureza prática, a criar um impasse brutal em muitos países do mundo, onde os cereais ucranianos e também russos fazem falta, enfim, para a segurança alimentar das populações. E é preciso percebermos que a Rússia criava estes problemas a países que, à partida, são aqueles que eventualmente podem estar mais ao lado da Rússia, ou pelo menos não antagonizar a Rússia, os países africanos, Exatamente. os países do Médio Oriente, etc. E, portanto, a Rússia pressentiu, a certa altura, que estava a ser posta num pelourinho no plano internacional e decidiu abrir a possibilidade de acordar com a intermediação da Turquia, que está aqui a ter um papel muito interessante, eu diria de algum relevo no plano regional e, em particular, no plano do Mar Negro. A Turquia, que já era, como nós já aqui referimos, uma espécie de entidade de garantia do Acordo de Montreux de 1936, que é quem fornece, digamos, as regras de funcionamento da passagem dos barcos que vêm do Mediterrâneo para o Mar Negro, através do Estreito do Bósforo. Bom, A Turquia está aqui a ter um papel de meio caminho. O que é curioso é que é um país NATO e que ao mesmo tempo aparece aqui com um papel quase neutral. apesar disso, se me permite que o interrompa, Sr. Embaixador, é um país NATO, mas é dentro da NATO um país desalinhado. Eu recordo que há uns anos atrás a Turquia decidiu comprar um sistema de defesa antiaéreo à Rússia, coisa que lhes trouxe à Turquia grandes problemas. É verdade, e criou até, digamos, dentro da NATO, uma fortíssima estranheza, porque estar a fazer negócios em material militar para um país NATO com a Rússia é algo de perfeitamente bizarro. Mas nós temos Claro, que perceber uma coisa, no quadro, ao nível de tropas, estamos a falar ao nível de tropas, a Turquia é o segundo maior, são as segundas maiores forças armadas da NATO depois dos Estados Unidos, ainda antes da França, ainda antes do Reino Unido. Em termos de depois em termos de capacidades técnicas, etc., já não são, em termos de força claro. aérea, marinha, etc. Dito isto, em termos de exército e forças armadas em geral, a Turquia é um potentado dentro da NATO. E por isso mesmo não é facilmente substituível, além de que a sua posição regional é muito importante. Mas a Rússia fez este acordo com a intermediação das Nações Unidas, e aqui há que sublinhar o papel de António Guterres nesta matéria, fez uma diplomacia silenciosa que permitiu fazer isto, e depois 24 horas não eram ainda decorridas sob a assinatura do acordo, a Rússia bombardeou o porto de Odessa, um dos três portos de onde vão sair os cereais. Mas de onde ainda não tinham saído nenhum cereais. E a Rússia, num fine-tuning, digamos, ao olhar para o texto do acordo, vai defender-se no sentido de dizer: nós não criámos nenhuma dificuldade à saída de cereais, em primeiro lugar porque a saída de cereais ainda não tinha começado. E em segundo lugar, nós atacámos e continuamos a achar que temos o direito de atacar, se é que a Rússia tem direito de atacar alguma coisa na Ucrânia, unidades de natureza militar que estavam no Porto de Odessa. E, na realidade,
aquilo foi cirúrgico relativamente às unidades militares. É evidente que no espírito geral do acordo há aqui qualquer coisa de estranho, quer dizer, um país que no fundo se compromete a criar facilitação e em particular a criar corredores com a Ucrânia a permitir a desminagem e depois a Rússia a entrar com a Ucrânia também numa espécie de filtragem dos barcos que vão levar os cereais, é aqui de facto um bocadinho estranho, mas enfim, é uma situação de guerra e neste acordo, a Ucrânia consegue a saída dos materiais que tem, dos grãos cereais que tem, são parece que 20 mil toneladas que estão nos 3 portos que fazem parte deste acordo, e a Rússia consegue a exportação dos seus próprios cereais e dos seus fertilizantes. Dir-se-á, mas não havia problemas, porque a Rússia, os fertilizantes nem os cereais estão incluídos nas sanções. Coisa Exato. que na altura não se tinha falado, como aliás não estão também, como é sabido, o gás. Só que havia aqui um pequeno pormenor. Aqui a Rússia não conseguia exportar os seus cereais nem os seus fertilizantes, das quais é um dos maiores produtores mundiais. O Brasil, por exemplo, depende imenso dos fertilizantes russos. Porquê? Porque tinha havido, no quadro das sanções sobre a navegação, e portanto havia empresas de navegação que não queriam transportar os cereais russos, sobre os seguros, que aumentavam imenso, se não houvesse, digamos, uma canalização militarmente protegida, e finalmente sobre os bancos para onde é preciso transferir o dinheiro. Claro. Portanto, a Rússia conseguiu aqui abrir uma porta de flexibilização do acordo, das sanções, interessante para ela também. E, portanto, ao mesmo Uma vez tempo, que substitui a exportação de gás que ficou bloqueada pelas decisões da União Europeia, nomeadamente. mas repare, porque é uma decisão unilateral, mas a Rússia pode exportar gás, não tem limitações para Sim, exportar sim. gás para outros locais. O gás não estava nas sanções, estava nas sanções uma autolimitação. Claro. A União Europeia, entretanto, chegou a um novo acordo entre si, porque a Rússia, como percebeu que não poderia manter a exportação de gás, porque isso permitia à União Europeia criar reservas para o inverno que aí vem, e o inverno que aí vem não falta muito, porque agosto Claro. e setembro, como nós sabemos, no centro e no leste europeu, já é uma época fria, e portanto vamos ter a partir dali um inverno muito complicado. E a Rússia agora, através do Nord Stream 1, começou a criar limitações à exportação para não permitir reservas por parte da União Europeia. Portanto, isto é um jogo de sombras Claro. dos dois lados. E, portanto, há aqui, na guerra do gás, há aqui um jogo interessante. É preciso também perceber o seguinte: a Rússia, com a circunstância da própria limitação criada pela redução do consumo europeu, ter provocado uma subida de preços no plano internacional e obrigar, porque a União Europeia foi à procura de outras fontes energéticas, nomeadamente do gás, mas também do petróleo. A Rússia viu o seu patamar de recursos que vêm desses dois bens energéticos subir exponencialmente. A questão está a prazo, isto é, no dia em que isto acabar, no dia em que a Rússia tiver mais petróleo e gás para exportar do que aquilo que é países para o receber, e se no caso do petróleo ainda é possível, através dos oleodutos, uma transferência rápida, no caso do gás é muito mais complicado. Claro. É muito mais complicado. E a mudança de alvos comerciais é difícil, e portanto a Rússia pode exportar de facto para a China, mas nós temos que perceber onde é que está a China, se olharmos bem Exatamente. em termos de gasodutos, não é? É Claro. completamente diferente de uma Europa que está aqui à mão de semear. Evidente. Portanto, a Europa, entretanto, conseguiu acordos com países, por exemplo, como o Azerbaijão, no que, aliás, releva aqui de uma certa ironia, que é, quer Exato. os Estados Unidos, quer a Europa, estão à procura de países que no passado eram considerados autocracias, e não digo similares à Rússia, porque não tem o caráter tão agressivo como a Rússia, mas se nós vamos à procura de regimes, digamos, limpos sob o ponto de vista de regras democráticas, direitos humanos, etc., eu duvido que o Azerbaijão, ou mesmo a Arábia Saudita, sejam, digamos, ou a Venezuela, sejam pontos interessantes. Só que
em tempo de guerra não se limpam armas e, portanto, a União Europeia vai onde pode arranjar gás e petróleo, desde que não seja na Rússia. Mas a questão do Azerbaijão é particular, parece-me a mim particularmente extravagante, diria eu, uma vez que o Azerbaijão é, de alguma forma, faz parte da zona de conforto da Rússia, isto é, quem tentar substituir importações do que quer que seja da Rússia no Azerbaijão, arrisca-se a ter um problema complicado em pouco tempo. Faz, António, mas naquele tandem Arménia-Azerbaijão, que é conflitual por virtude daquele território do Nagorno-Karabakh, Claro, a Rússia está mais do lado da Arménia do que está do lado do Azerbaijão. certo. O Azerbaijão é muito protegido pela Turquia. Sim, sim. E, aliás, nesta última guerra que teve lugar, foi exatamente o apoio militar turco, em particular dos drones, que provocou uma derrota por parte da Arménia, que, aliás, como já aqui analisámos, com consequências até na vida política interna da Arménia. Exato. Mas é verdade, a Rússia em geral, em tudo aquilo que é a sua área, a área da antiga União Soviética, Exatamente. a Rússia tem um terroir de regar e uma capacidade de intervenção. Agora, o Azerbaijão também quer vender o seu petróleo. Há Claro. um oleoduto, que é o oleoduto que vem de Baku até Ceyhan, na costa turca, que faz parte dessa estratégia, que é uma estratégia antiga. Há Sim, outro sim. oleoduto também que julgo que passa pelo norte da Geórgia, creio eu, não tenho a certeza, mas, portanto, esses instrumentos estão lá. Países nesta altura não podem evitar, enfim, ter as vantagens que decorrem da circunstância de haver escassez de recursos Exato, claro. nesse plano. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.